E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Laboratório de Composição. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre pessoa verbal. Foi uma pergunta que colocaram lá no Instagram, né? Uma pergunta sobre pessoa verbal. A Verônica colocou essa pergunta aqui, falando sobre como acontece a transição de pessoa verbal. E eu quero falar um pouco sobre pessoa verbal aqui nesse vídeo. Espero que você curta, que eu possa estar compartilhando alguma coisa que sirva para você no seu momento aí de composição. Espero que de alguma forma você possa aprender um pouco mais com esse vídeo aqui e também compartilhar com outras pessoas que você sabe que gosta de compor, que gosta de estar pensando um pouquinho sobre esses assuntos. E quero aproveitar já para te convidar a fazer parte dessa comunidade aqui do Laboratório de Composição, que tem crescido cada vez mais, pessoas que estão compartilhando sobre o processo de composição, pessoas que têm aprendido, que têm evoluído nesse processo, e está sendo muito legal compartilhar isso com vocês, tá ok? Então, se você ainda não faz parte, se inscreve aqui nesse canal, ou se você está ouvindo por acaso esse podcast, assina esse podcast aqui para que você possa cada vez mais estar perto da gente e a gente está compartilhando cada vez mais coisas e crescendo juntos aqui, tá ok? Então quero te convidar a assistir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, para que essa cultura de pensar sobre composição, de compor cada vez mais e melhor, possa se espalhar e para que a gente possa cada vez mais estar pensando sobre isso, tá ok? Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre pessoa verbal, e é um assunto que a gente já, de certa forma, já ouviu bastante na escola. Você que estudou português aí, você vai lembrar de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo de hoje, e a gente vai ver como aplicar ou como isso já é aplicado em algumas músicas que eu vou estar citando aqui, tá bom? Vamos lá! A gente vai falar um pouco hoje sobre pessoa verbal aplicando nessa música da Laura Sogueles, que é a música Em Teus Braços, uma música bem conhecida, bastante tocada. E pessoa verbal é, na verdade, a posição da pessoa ali no diálogo, tá ok? Primeira pessoa é a pessoa que está falando, segunda pessoa é a pessoa com quem se está falando, e terceira pessoa é a pessoa sobre quem se está falando. Então é interessante a gente estar sempre conseguindo identificar em determinado trecho, naquele trecho específico, qual é a pessoa verbal que está em destaque ali. Para quê? Para que quando a gente mudar de uma parte da música para outra, por exemplo, se eu for mudar da estrofe para o refrão, eu estar atento se eu estou mudando de uma pessoa verbal para outra. Por exemplo, se na estrofe a primeira pessoa verbal está cantando e tá em destaque ali, e se no refrão a terceira pessoa verbal está em destaque, eu preciso só estar atento a essa mudança de uma pessoa verbal para outra, ok? Então, só deixando claro aqui, primeira pessoa verbal, a gente vai aplicar a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, eu e nós. Então, a gente vai dizer que eu e nós sempre é a primeira pessoa, a gente vai estar cantando na primeira pessoa. Então, quando eu estou escrevendo uma música que está falando, por exemplo, eu vim aqui para me lançar, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui dizer que te amo, tá na primeira pessoa. Então, nós vamos cantar, nós vamos erguer as nossas mãos, tá na primeira pessoa do plural. Agora, se a gente está falando, por exemplo, tu és tudo para mim, o Senhor é o meu pastor, eu te amo, você está se referindo à segunda pessoa, é você falando para uma outra pessoa. Essa sentença estaria na segunda pessoa. E quando a gente está falando o Senhor é bom, Ele é quem me guarda, tudo que estiver se referindo a Deus, como eu não estou falando direto para Deus, eu estou falando sobre Deus, eu estou falando sobre outra pessoa, essa sentença está na terceira pessoa. Então a gente vai primeiro analisar aqui, por exemplo, nessa música, qual é a pessoa verbal que está em destaque aqui em cada uma dessas partes. Então, por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui na primeira estrofe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Então a gente pode reparar, eu até destaquei aqui, ó, estou
me deixou e em mim. Então aqui a gente pode reparar que ela está sempre apontando para a primeira pessoa, está falando sempre de mim, né? Eu estou seguro, daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. A gente repara aqui que ela está sempre apontando pro eu, para mim, para a primeira pessoa. A segunda estrofe, a mesma coisa. Ó. E se eu passar pelo vale, acharei. A conjugação do verbo está na primeira pessoa, né? Eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei. De novo, conjugação do verbo aqui, verbo saber, né? Eu sei que és aquele que me guarda. Então, assim, a gente pode ver aqui que tanto a primeira quanto a segunda estrofe estão construídas sempre direcionando para a primeira pessoa. As sentenças estão sempre na primeira pessoa. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Então, a música em si, ela caminha numa mesma direção. Ó, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. O verbo recair sendo conjugado na primeira pessoa. Então, isso é legal a gente fazer, porque vai ajudar a gente a fazer a engenharia reversa, né? Você pegar algo que já está pronto, você olhar, analisar e ver como as partes se encaixam nesse sentido. A música está caminhando sempre no mesmo fluxo. Ela está toda construída na primeira pessoa. E até por isso, ao cantar essa música, você se identifica como se você estivesse cantando, né? É uma oração que você está cantando. Geralmente as músicas que são orações, né, que parecem como se você estivesse ali num momento íntimo de oração, elas são construídas na primeira pessoa exatamente, porque isso facilita a quem está ouvindo criar essa identificação de que ele está cantando aquela verdade, não simplesmente ele está assistindo alguém que está cantando isso para Deus ou assistindo alguém falando sobre alguém. Ele está cantando aquilo. Ele é uma verdade da qual ele se apropria. Por isso é legal a gente utilizar, né, a primeira pessoa nesse sentido. Mas existem outras músicas que você pode, por exemplo, eu lembro aqui de uma música do Diante do Trono, que ela é um texto, na verdade, né? Que ela fala: o Senhor é a minha força, ele faz os meus pés como os da corça, o Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Então aqui, apesar dela falar, ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar, o destaque aí, o sujeito aí, né, da frase é o Senhor, é ele. Então tenta imaginar sempre a seguinte cena: imagina que tem uma sala e nessa sala tem no máximo 3 pessoas ali. Quando você lê aquele texto, o que você entende? É como se fosse você falando para a segunda pessoa, você falando aquilo para outra pessoa. É como se fosse você falando de você, ou é como se fosse você falando para aquela pessoa sobre uma outra pessoa que também está ali presente. Então está falando eu sou assim, ou você está falando você é assim, ou você está falando ele é assim. Quem é o sujeito aí na frase? Isso vai ajudar você a identificar se aquela parte ali está construída sobre a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Tá, mas para que eu preciso saber disso? Exatamente para você conseguir fazer uma boa transição de uma pessoa verbal para outra. E eu vou falar agora um pouco sobre isso, dando exemplo em outra música. Aqui a gente vai analisar a música Restitui, uma música que eu sempre uso nesses exemplos, porque acontece aqui uma transição de pessoa verbal de uma parte da música para outra. Nessa primeira parte aqui, ó, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. A gente pode até identificar essa parte aqui como se você estivesse pintando um quadro, você estivesse apenas mostrando um cenário, né? Você tá ali mostrando uma cena, tirando uma foto daquilo que está acontecendo. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto. E aí, aqui nessa segunda parte, se caracteriza qual é a pessoa verbal a qual você está se referindo ali, que está se
se usando nessa parte aqui, ó. Não podes pensar que este é o teu fim. Então, tanto a palavra podes quanto a palavra teu já nos mostram aqui que está se referindo à segunda pessoa. Aqui, ó. Podes é a conjugação do verbo poder na segunda pessoa. Eu posso, tu podes. Então, ó, não podes pensar que esse é o teu. Teu é o pronome possessivo, né, na segunda pessoa. Se fosse primeira pessoa, meu. Segunda pessoa, teu. Então aqui, ó, teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se. Aqui também mostra pra gente que tá falando, né, na segunda pessoa e erga um clamor. Tá, ok. Aqui, então, toda essa parte aqui tá construída direcionada para a segunda pessoa, tá, ok? Então a gente sempre vai pensar para onde está direcionada a música. Esse texto, aquela parte ali da música está direcionando para qual pessoa? Direcionando para a primeira pessoa? Direcionando para a segunda? Direcionando para uma terceira pessoa? Essa parte aqui está direcionando para a segunda pessoa. É como se fosse você cantando para motivar uma segunda pessoa. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Dessa parte aqui, pro refrão, existe uma mudança. Por quê? Se a gente reparar aqui, ó, restitui, eu quero de volta, ó, restitui. Eu vou até colocar de outra cor aqui. Deixa eu ver uma cor que vai ficar legal. Verde. Eu quero de volta o que é meu. Então, ó, só nisso daqui a gente já percebe que tá diferente. Verde não tá dando pra ver muito bem, né? Tá muito diferente não. Deixa eu ver aqui uma cor que fique mais legal. Laranja. Laranja tá parecido com vermelho, mas vai laranja mesmo. Isso é detalhe, gente. É detalhe. Só. Tá bom? Ih, rapaz. Tô me enrolando aqui, hein? Então, ó. O meu, tanto eu quanto o meu, eles mostram pra gente que essa parte aqui, ela tá construída na primeira pessoa. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, ou seja, sare a mim, me sare, né? Se você for inverter. E põe teu azeite em minha dor. Minha dor. Restitui e leva-me. Então, tanto o sara-me, leva-me. Deixa eu pintar aqui também. O sara-me. Estou na primeira pessoa e leva-me às águas tranquilas. Lava-me. Leva-me, sara-me, lava-me. E refrigera a minha alma, né? Vem de minha alma, minha alma. Então, toda essa parte aqui está construída na primeira pessoa. Só que acontece o seguinte. Dessa parte aqui, ó, desse pré-refrão aqui para o refrão, existe uma frase que faz essa transição das pessoas, da segunda pessoa, ou seja, você muda, é como se você mudasse quem está cantando, né? Aqui você está falando para uma pessoa e aqui no refrão parece que essa pessoa agora está cantando restitui. Só que essa frase aqui, ó, levante-se do chão, aqui, ó, erga um clamor. Essa frase aqui, ó, erga um clamor, é ela quem está dando, vamos dizer assim, ela quem está dando o direito de você mudar de pessoa, porque é como se você estivesse falando aqui, ó, erga um clamor. E aqui você vai explicar aqui, ó, qual clamor? Qual clamor? Erga um clamor. Qual clamor? Você vai dar um exemplo no refrão de qual o clamor que a pessoa pode erguer. É esse clamor aqui, ó. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Sara-me e refrigera a minha alma. Restitui. Esse é o clamor que você está sugerindo ali na canção
para que a pessoa cante. Então, por isso, você conseguiu mudar, fazer essa transição de pessoa verbal de forma suave, não de uma forma brusca. Se você faz uma mudança muito brusca de pessoa verbal, às vezes pode não soar ruim, mas existem algumas vezes em que o texto fica um pouco confuso. Poxa, mas ela está falando para Deus, ela está falando de Deus, ou é ela que está falando, ou ela está se colocando no lugar de outra pessoa. Então é importante sim ficar atento a isso. Claro que sempre, como eu sempre falo para os alunos do laboratório de composição, todo o assunto que a gente estuda, tudo que a gente pega para aprender um pouco mais sobre isso, nunca é com a intenção de você engessar o seu processo de composição. Você não pode agora, caramba, eu vou compor, mas isso aqui, essa frase aqui agora, tá na primeira, tá na segunda pessoa. Não. Compõe, deixa a sua inspiração fluir, escreve, e depois você faz essa análise, faz a operação pente fino, que a gente chama. Você vai analisar e você vai olhar. Se você perceber alguma coisa diferente, que alguma coisa não está soando legal, aí você aplica essas ferramentas. Poxa, deixa eu ver se não está soando legal, porque talvez eu mudei a pessoa verbal aqui muito bruscamente. Ok? Então as ferramentas que a gente está vendo, que a gente vai estar vendo mais aqui para frente, elas servem para isso, para você aplicá-las sempre para tentar, em cima do que você já fez, tentar melhorar aquilo ou avaliar se já está bom, se você conseguiu transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Ok? Então, aqui a gente consegue reparar que a transição da segunda pessoa para a primeira pessoa, ela aconteceu através dessa frase aqui, ó. Erga um clamor. Como se ele poderia ter colocado 2 pontos aqui, ó. Erga um clamor. Qual clamor? Restitui, eu quero de volta o que é meu, sabe? E fica tão claro que esse refrão aqui é como se fosse o clamor que ele vai erguer, que se nós tirarmos o refrão e formos direto para a ponte, a música volta a ser cantada aqui na segunda pessoa. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia. Ou seja, você está direcionando para a pessoa. Creia. Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Você pode voltar aqui a cantar. Ela dá esse sentido de que você está cantando ali para aquela pessoa de novo. Ó, e o tempo que roubado foi... Então, tipo assim, clame para que o Senhor restitui. Erga um clamor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Você está declarando para a pessoa que ela deve clamar ao Senhor. Então, é legal a gente pensar dessa forma. Fazer essa engenharia reversa ajuda a analisar possibilidades de transições aí de uma pessoa para outra. Tá ok? Então, faça isso. Pegue músicas que você gosta e tente identificar ali quais as partes que você entende que está escrita na primeira pessoa, ou que está escrita na segunda pessoa, ou que está escrita na terceira pessoa, ou ainda onde houve transição de uma pessoa verbal para outra, e perceba como essa transição foi feita. Eu acho que é legal, é interessante a gente buscar essas coisas, e a engenharia reversa sempre vai ajudar a gente a somar, a crescer o nosso repertório, o nosso vocabulário na hora de compor, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Continue acompanhando o Laboratório de Composição, a gente vai estar sempre compartilhando aqui coisas novas, compartilhando coisas talvez que você até já tenha visto, mas de uma forma diferente, e coisas que eu espero que sempre esteja acrescentando aí na sua música, no seu processo de composição. Continua acompanhando a gente, temos novidades para estar compartilhando aqui. Compartilha isso com outras pessoas que você sabe que gostam de compor. Compartilha lá com os familiares, com o pessoal do seu ministério de louvor, da sua igreja. Motiva outras pessoas para estarem compondo junto com você. Compor em parceria é uma das melhores formas de compor. Eu vou estar fazendo isso também aqui no canal em breve com alguns alunos lá do laboratório de composição que já estão compondo muito bem.
Alguns já escreviam músicas antes de fazer o laboratório de composição, outros começaram a compor a partir do laboratório, outros estavam ali no meio do caminho, já tinham escrito algumas coisas, mas ainda não tinham se despertado para isso. E vai ser uma coisa bem legal também de compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado. A gente vai se falando por aqui. Compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações. E se você está ouvindo através do podcast, assine aí esse podcast e fique atento às novidades. Gente, grande abraço, fique com Deus. Eu sou Luiz Moreira, do Laboratório de Composição, e até o próximo vídeo.